Bem-vindos a um novo episódio do The Interiors Mind, o podcast da J. Barbosa Interiores. A nossa convidada de hoje é alguém que, ao longo da sua carreira, tem afirmado uma visão muito própria do design, onde a criatividade, os ofícios tradicionais e a construção de marca andam sempre de mãos dadas. É uma entusiasta do design, mas também da arte de transformar as matérias em produtos que contam sempre uma história. Paula Sousa, designer de interiores, empresária, diretora criativa das marcas portuguesas Muna e Ginger & Jagger, duas das referências do design de autor com presença em diversos mercados internacionais. Além de liderar estas duas marcas, é ainda professora na ESAD, contribuindo assim para formar as novas gerações de profissionais desta área, dinamizando, estimulando a criatividade, ao mesmo tempo que se tenta preservar artes que começam a ficar um pouco ameaçadas. É um gosto receber aqui hoje a Paula para esta conversa. Muito obrigado, antes de mais, por aceitar este convite. Obrigada eu. Bem-vinda a Passos Ferreira. Obrigada. Bem-vinda ao nosso podcast e bem-vinda à Capital do Móvel, Paula. E eu aqui vou começar por fazer uma introdução, se calhar, aqui a um primeiro tema que eu acho que será de extrema importância para dar um kick nesta nossa conversa, que será uma conversa caseira, de alguém que tem um interesse comum, que é o design, e nós aqui ficamos muito felizes por poder ter aqui a Paula connosco a partilhar muita da sua sabedoria, e eu só tenho a agradecer. O você e o tu, se calhar, às vezes vão se misturar aqui um bocadinho, não me leve de mal, mas podemos é o normal. Tratar por tu, vamos tentar. Eu também sim. Prometo que às vezes se mistura, mas vamos fazer por nos tratarmos por muito tu. Muito bem, Paula, obrigadíssimo. Isto leva-me então aqui à minha primeira questão, que é, o que é que a Paula sentiu que faltava no mercado para decidir, na altura, criar a Muna, que foi a primeira marca, creio eu, que foi criada pela Paula, depois mais tarde a Ginger & Jagger. Bom, isto foi uma série de fatores que contribuíram para esta criação. Okay. Primeiro, é indissociável o meu percurso. Eu sou formada em Design de Interiores e Mobiliário, pela ESAD também, e como uma jovem designer sempre tive a ambição de trabalhar fora de Portugal e essencialmente em Itália, que para mim representava, na altura... Exatamente, eu digo sempre a meca do design. Exatamente. E então testei a minha sorte e consegui efetivamente um estágio de 1 ano e meio, onde tive um contacto muito direto com marcas. O gabinete de design era multidisciplinar, tínhamos designers de várias áreas, desde design gráfico até design de moda, passando por design de produto e de interiores. E o que me fascinou nesse percurso foi a forma como o processo de design e a transformação dos objetos eram pensadas. Não haviam clientes, muitas vezes não havia clientes. E então, quando não havia clientes, havia um espaço que era dedicado a estudar marcas e nos era designado, dentro dos valores e princípios de marcas que nos eram entregues no gabinete, desenvolvermos para essas marcas. Então, eu posso dizer que a minha paixão pelas marcas começou aí, porque acaba por ser como entender uma pessoa, a parte psicológica, o que é que a marca representa como uma psicologia, o que é que ela significa como valores, porque é que ela existe, a sua história, a sua missão, porque é que ela incorpora determinadas matérias-primas, porque é que ela incorpora determinadas cores. Então, isso foi fundamental para mim. Depois, paralelamente, fazendo interiores também, e foi para mim uma grande aprendizagem, uma grande aprendizagem, e nasceu em mim uma vontade muito grande de cada vez mais estudar sobre marcas, comunicação e associar isso àquilo que já era as minhas competências técnicas como designer. Claro. Pronto, voltei para Portugal, tive durante cerca de 7 anos e meio a desenvolver competências nas áreas dos interiores, fiz muitos projetos de interiores, quer para a área da hotelaria, quer para a área também privada. Fiz uma pós-graduação em assessoria de imprensa, porque acho que fundamental que a comunicação e o marketing são muito importantes na nossa área, porque pode ter um produto maravilhoso. Eu não acredito que o produto comunica por si, a matéria comunica por si, o produto tem que ter uma é história, um poema, e nós temos que desenvolver esse poema, temos que desenvolver essa história. Portanto, também fiz esse trabalho e sempre o bichinho das marcas. Fantástico. E então, depois destes anos todos, e também a fazer interiores e a trabalhar com marcas internacionais, comecei a perceber que estava na altura, como designer, contribuir para o meu país. Foi uma missão de vida e continua a ser uma missão de vida. Eu tenho isso escrito num papel, ainda está num papel, num envelope, que no dia que eu decidi... Aquele to-do list, não é? Que uma pessoa tem... Naquele dia que eu me comprometi em contribuir para a projeção do design português internacionalmente. Então, à parte, tens conseguido muito bem esse trabalho. Muito obrigada. E é um gosto. Muito obrigada. E então, o primeiro grande desígnio foi esse. Foi um desígnio pessoal de vamos trazer para o mercado uma marca que possa contribuir para a comunicação daquilo que é a criatividade portuguesa. E o que é indissociável desta criatividade? Aquilo que também foram os meus anos de experiência a lidar diretamente com
oficinas, com pequenas indústrias, era a capacidade, que ainda existe, felizmente, dos ofícios portugueses de terem uma grande capacidade de incorporação de valor, Certo. porque são vários, nós temos desde a marcenaria, até às entalharias, até aos metais, até às mármores, até às alvenarias. Exatamente. Depois, e então eu vi ali um espaço que não estava a ser desenvolvido e uma oportunidade única de trazermos isto para o mercado. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. E então o que é que eu fiz? Eu não fiz um estudo de mercado. Aliás, há um livro que eu recomendo que é o Kapferer, que é As 24 Regras Anti-Marketing. Eu nunca fiz um estudo de mercado. Okay. O que eu fiz foi um estudo emocional, porque eu queria que as marcas representassem. Ou seja, o que é que elas iriam ser. E então, o objetivo era transformar emoções em produtos e desenhar novos clássicos. E foi assim que as coisas aconteceram. Foi numa perspectiva de atribuir, além da função, primeiramente o valor simbólico que a marca ia ter, o valor simbólico que o produto ia ter e de que forma ele ia comunicar a sua aura, se assim podemos falar hoje em dia, para o espaço e desenvolver a partir daí. Fantástico. Foi assim que nasceu a Muna. Muito bem. Muito em 2008. Final de 2008. Exatamente. E falavas há pouco de uma questão da cultura. E achas que existe uma falta de cultura de design em Portugal? Ou que existia na altura em que foi criado? Se calhar agora estamos diferentes. Houve uma evolução, obviamente, nos últimos anos. Acho que toda aquela aposta que houve também, principalmente se calhar nas universidades, mas na educação dos nossos jovens, com a existência também de marcas como as vossas, eu acho que ajudou muito a esta evolução, mas acho que existia uma falta de cultura de design em Portugal. Um dos fatores... Sem filtros. Sem filtros. Um dos fatores de cultura é também o tempo. E o tempo que nós nos dedicamos a determinadas áreas. O que eu acho que falta em Portugal é história. Ou seja, tempo de história para o design poder-se maturar. Entendo. Se nós formos a pensar, a primeira escola de design, eu fui talvez das alunas a participarem em formação de design em Portugal, talvez no terceiro ano que a primeira faculdade privada existiu. Pois. Portanto, nós temos muito pouca história ainda. E quando há pouca história, claramente que há pouca cultura associada. Entendo. Portanto, nós precisamos de criar história, precisamos de também democratizar o design, ou seja, as pessoas conseguirem perceber que o design é uma ferramenta multidisciplinar, não é para criativos. Acho que temos que desfragmentar esta coisa de o design é para os criativos. O design é uma ferramenta estratégica, okay, que incorpora a criatividade. Certo. Bem aplicado ao serviço da indústria, ao serviço da melhoria de um processo num hospital, em várias áreas. Certo. No desenvolvimento de um interior é, efetivamente, uma ferramenta de valor acrescentado. Portanto, o que eu acho é que tem que se trabalhar na frente de democratizar, no sentido das pessoas perceberem o que é que o design é e continuar a criar mais tempo de história para o design. Falar mais sobre design e perceber o que é que ele é, até no pequeno cotidiano das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que nos falta história, falta-nos tempo, não é? Um dos principais fatores do luxo é o tempo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, aqui é igual, o design precisa de tempo de maturação. Exatamente. E também, ao mesmo tempo que se consiga mesurar aquilo que é o valor acrescentado que o design pode trazer e essa mesuração seja percebida como um valor efetivo. Sem dúvida. E entender os caminhos também que depois vamos tomando Exatamente. ao longo do processo. O que é que te motivou a ti a criar duas marcas distintas? Muna, Ginger & Jagger. O porquê desta distinção entre ambas as marcas, no pensamento criativo, se calhar, na questão do mercado que estavas a ler? Vamos à missão inicial. A missão é contribuir para o design português no mundo, certo? Que foi necessário incorporar os ofícios, ou seja, honrar os ofícios. Em 2012, felizmente a Muna já estava bem sedimentada e já está, não é? Continua a estar, já estava em velocidade de cruzeiro e a sua área de maturação era o estofo. Okay? Pronto. Os criativos têm sempre necessidade de continuar a contribuir para as suas histórias, não é? E para aquilo que é a sua missão. Então, estavam muitos ofícios fora da história. Fora do processo. E então, com a Ginger & Jagger, para além de trazermos para o mercado uma nova proposta criativa, também conseguimos incorporar e ampliar a missão de perpetuar os ofícios portugueses. Portanto, a partir dessa altura, já não éramos uma marca isolada, mas um conjunto de marcas a trabalhar para o mesmo objetivo comum. Pegas
nas filigranas, é aí que pegas Aqui temos imensos ofícios, como, por exemplo, o entalhar, temos o ofício da mármore também, ou seja, do esculpir da pedra, e depois tem o princípio da joalheria de fundição ampliado. Estava a faltar para dizer isso mesmo, essa parte também que me recordo muito bem. Tu achas que um bom produto consegue afirmar-se sozinho ou ele precisa sempre de uma narrativa? É assim, eu sou mulher das narrativas. Eu gosto muito da Por isso matéria, adoro a matéria, Ok. Contudo, a matéria por si, na minha perspectiva, não chega. A arquitetura talvez se afirme mais, tem um edificado maior, se pudermos comparar, e se calhar precisa de menos narrativa. Eu acho que o objeto por si, haver uma significação mais profunda, faz com que o consumidor e o comprador tenham uma conexão maior com o objeto, não é? Sabendo que está para além mais de um pedaço de madeira ou para além mais de um pedaço de mármore. Lá está, existe uma história. Perceber que faz parte de um ecossistema total, de uma missão de valores e de objetivos e de saberes fazer, cada vez ainda por cima é mais tendência, porque o consumidor hoje já não lhe chega o objeto, quer saber quem o fez, quem o produziu, de onde é que vem, a sua origem. Portanto, a narrativa é fundamental. Perfeito. E a minha pergunta, Paula, aqui não foi inocente, foi para nos trazer a um outro ponto a seguir, que eu acho que é importante falarmos na questão do processo criativo e como é que se vai criando. Sabemos que costumas, porque vamos lendo, obviamente, e que vamos falando, e que vamos ouvindo também, costumas ir buscar inspiração a figuras e artistas de outras áreas, nomeadamente a cultura pop, e há alguma figura que tu sintas que influenciou de uma forma mais proeminente, mais direta, em alguma peça, ou então até num projeto, que tenha sido um ponto marcante assim na tua carreira? Olha, eu acho que há duas frentes, que é a frente da motivação mais empreendedora. Okay. E durante muito tempo eu sempre olhei para as atrizes e essencialmente até para as cantoras pop como figuras de resiliência. Certo. Então, de alguma forma, eram pessoas que eu tinha e que ainda tenho algum respeito e alguma admiração da forma como conseguem construir a sua carreira. No caso foi a Madonna, por exemplo, há uns anos. E hoje muitas outras que eu acho interessantes como inspiração empreendedora. Porque nós olhamos muitas vezes para o espetáculo e esquecemos de tudo que está por trás do espetáculo, que é a disciplina, a capacidade de superação dos dias menos felizes, não é? Até da própria capacidade de criatividade, levarem-se mais longe quando estão cansadas. Portanto, nessa perspectiva empreendedora, recolho muitas vezes essa força nos atores, nas atrizes, acho fantástico. E do ponto de vista criativo para a marca, os novos clássicos, que é aquilo que é o ponto de criação da Muna, tem muitas figuras icónicas, porque a marca é uma marca character-driven, ou seja, vamos dizer assim, orientada pelo caráter. O caráter de figuras icónicas como poetas ou figuras que de alguma forma foram revolucionárias na história, em determinadas épocas. Que é o que vai dar força à narrativa. Exatamente. Também, não é? E o recolher dessa atmosfera, daquilo que é a época, por exemplo, temos um sofá que é o Josephine. O sofá Josephine é um sofá que tem imensas influências Art Deco. Mas, por exemplo, essencialmente no leque, no V-shape do leque, e chama-se Josephine porque é inspirado na Josephine Baker, que era uma grande dançarina dos anos 20 e também ajudou a Revolução Francesa a conseguir os seus feitos, não é? E as suas conquistas, porque enquanto dançava, atentamente ouvia o que se passava. Portanto, eu acho que... E então estes pequenos elementos de construção, até para a gestão de uma equipa de design, torna tudo mais aliciante e torna tudo mais excitante. E acho que nos processos é preciso também, quer internamente, quer externamente, conseguirmos trazer essa vibração para aquilo que criamos. Boa. Este insight aqui, vou ter que fazer aqui um disclosure, mas foi uma colaboradora nossa, que por acaso foi aluna da Paula, também na universidade. Ela disse, tenho que perguntar isto. Eu, ok, claro que sim, vou levar com todo o gosto também, que é a beleza do caminho que a Paula tens feito, porque ao fim e ao cabo, quer dizer, muitas das áreas se cruzam, todas elas ligadas ao design, e acabamos por ir falar da Paula aqui e ali. Então é engraçado fico isso. Feliz por isso. E ela é das professoras que melhor fala, por assim dizer, mas que gostou de muito aprendeu, isso é ótimo. O espaço fala contigo antes de começar a desenhar um projeto?
há alguns elementos arquitetónicos que dão umas primeiras pistas para poderes começar um processo mais criativo, construir uma atmosfera, algo assim? Olha, mais do que os espaços, são as pessoas que falam connosco. Okay. Muitos anos que eu fiz interiores, e que ainda faço uma vez por outra. Okay. Antes, o espaço desenha-se a seguir. Okay. Primeiro nós temos que falar com a pessoa que vai habitar o espaço, ou com aquilo que o investidor que está a desenvolver um espaço pretende para o espaço. Depois, tudo o resto se vai desenvolver dentro do ciclo, dentro do processo daquilo que é o humano, o seu habitar, e todo o ecossistema à volta. Pois. Por exemplo, uma casa. Eu sempre que fiz projetos privados, antes de desenhar ou desenvolver, fosse o que fosse, sempre tentei perceber o estilo de vida que as pessoas gostariam para o seu espaço. São pessoas mais orientadas, por exemplo, para... Exatamente, ou que são pessoas mais, vamos dizer assim, entre aspas, party animals. Claro, sim. Ou se gostam muito de receber, ou são pessoas mais introspectivas, ou se querem a casa mais para leitura, ou se têm muitos filhos, ou se têm poucos filhos, ou se gostam de estar calçados em casa. Portanto, tudo se desenvolve a partir daí. É por isso que eu sou uma serva defensora que a arquitetura e o design interior deve estar integrado. Devem ser equipas multidisciplinares para não acontecer no fim. O arquiteto disse para pôr aqui o fio e agora eu quero o candeeiro ali. Claro. Ainda acontece nos dias de hoje. Sim, acontece. E nós não temos estado costas voltadas, acho que são ferramentas distintas e podemos trabalhar em conjunto para quê? Para a melhoria coletiva do ser humano. Nós vivemos no planeta Terra, somos seres humanos, certo. Felizmente, espero que nunca venhamos a ser robôs, nem objetos. Certo. Portanto, nós temos como profissionais trabalhar para os humanos. Sem dúvida. E primeiro, antes do espaço, falar com o humano. E depois, se o humano diz, adoro verdura, vegetação, ou não gosto nada da vegetação, sou muito mais sensível a ambientes em que o edificado é visível, ou não gosto de jardim. Depois, então, nós temos que incorporar isso e aí sim começamos a falar com os... E não precisa ser muito in your face, não é? Pode ser uma coisa discreta, pode ser em elementos também que vais fazendo. E depois aí começamos a falar com a emoção dos materiais. Pois. Aí entra claramente a temperatura das madeiras, porque as madeiras têm temperatura, a vibração da cor, os graus de intimidade em que nós vamos ter com os espaços. Há pessoas que são mais intimistas, querem espaços mais pequenos, pessoas que não são tão intimistas. Temos de trabalhar com uma escala maior, quartos, por exemplo, maiores. O que te vai permitir também criares uma narrativa para esse projeto, porque também um projeto pode ter uma narrativa e deve ter uma narrativa em termos de... Essencialmente, eu defendo a narrativa muito mais até para projetos comerciais. Certo, ok. Os projetos privados, a narrativa é muito centrada no bem-estar de quem o vai habitar, da pessoa que o vai habitar no dia. Não quer dizer que os projetos comerciais também não tenham que ter bem-estar, têm. Claro. Só que têm uma componente lúdica muito maior. Concordo. Tem que ter uma componente cinematográfica, dizemos assim, muito maior. Hoje ninguém vai a um restaurante para comer uma carne, ou ninguém vai só a um restaurante para comer um peixe, não é? Claro. Quer ir a um restaurante para poder falar do que viu, das cores, olha que bonito, não estava, alguma coisa que o moveu, que não estava à espera. Para viver uma experiência, não é? Exatamente, sem dúvida, exatamente. Sem dúvida. Tu, como professora, focada sobretudo na criatividade, não é? No processo criativo e no design, que princípios do processo criativo consideras mais importantes transmitir àqueles que serão os futuros designers? Para que possam eles, então, ter também a sua identidade própria, não é? Para poderem também começar a não se limitarem a seguir tendências e assim, pronto, sermos todos uns carneirinhos, por assim dizer, não é? Daquilo. Olha, eu leciono um mestrado, portanto, os alunos já vêm com uma carga de conhecimento técnico boa. Certo. Vêm já de um domínio das ferramentas técnicas, dos modelos 3D. E o exercício que eu propus na altura à faculdade e ao curso e ao modelo e ao curso de design de interiores foi trabalharmos um pouco as barreiras da imaginação mais, ou seja, não trabalharmos com um programa definido. Ok. Então, é trabalhar, lá está, com uma atmosfera que vai ser criada, primeiro uma emoção de um espaço e depois desenhar esse espaço. Portanto, os alunos não têm planta, só têm 3 espaços que podem desenvolver, que são eles que escolhem. É um projeto comercial, é um hotel, que tem que ter uma grande relação com o espaço, a vernacularidade do espaço, a cultura do espaço onde está a ser desenhado. Certo. Portanto, aquilo que os alunos essencialmente desenvolvem comigo e com a faculdade, com os meus colegas todos, é a capacidade de análise do ambiente
e onde vão intervir. Ok. Ou seja, que para mim é uma das ferramentas mais importantes como criativo, de saberes onde é que vais intervir. Intervir, atuar. Tu estás a Sim, intervir. sim. Pensa nisto numa cirurgia. Tu antes de fazer uma cirurgia, tens que o conhecer bem o que é. paciente, tens que perceber como é que está o órgão que tu vais intervir. Certo. Aqui é um bocadinho igual. Se eu vou intervir num espaço, eu tenho muita responsabilidade no que vou fazer. Para já porque vou consumir natureza, para já porque vou ocupar espaço, para já vou intervir com o ecossistema. Então, ao fazê-lo, como profissional, se conseguires desenvolver competências analíticas e competências de capacidade de acrescentar valor àquilo que tu estás a desenvolver, é para mim bastante importante porque tu vais te tornar um profissional mais competente. Então é muito isso que nós desenvolvemos neste exercício, que é durante um semestre, ou parte de um semestre, durante 3 meses, e é um trabalho muito completo, porque analisamos marca, território, público-alvo e depois, claro, toda a materialidade do desenvolvimento deste espaço. Isso também não deixa de ser um processo de autoconhecimento também para as pessoas, não é? Que ao momento vão pensando, vão tendo suas ideias. E há um confronto muitas vezes, que é que eu acho muito interessante, que é difícil, mas ao mesmo tempo depois há um crescimento qualitativo, que há um confronto que os designers têm por não terem barreiras. Concordo. Uma vez vi uma entrevista dos Aires Mateus que eu achei interessante, que ele estava a dizer que tinha um professor maravilhoso, mas que os desafiaram de tal maneira porque lhe disseram, olha, está aqui, intervenham, têm que desenhar, têm que fazer um hotel, ou já não sei bem qual era o projeto, se era um hotel, mas não há espaço, não há planta. E então, o facto de não haver barreiras, muitas vezes... A imaginação, e aqui eu acho interessante porque depois emergem 2 tipos de pessoas. Ou 2 tipos das soluções. As pessoas dizem, como é que eu vou fazer? Porque não consigo, não tenho espaço, não estou a ver como é que isto vai ser. E aquelas dizem, uau, não tenho limites. Que maravilha, claro. Portanto, isto aqui também há um confronto que é interessante ver neste desenvolvimento, que nos faz evoluir como profissional. Portanto, é isso que eu trago para os alunos e a faculdade traz para os alunos e assim esperemos que isso efetivamente seja... E por isso é que eles depois dizem que é a melhor professora. Muito obrigada, mais, puxa, temos que ver se é verdade. Temos que ver a amostra, os stakeholders todos. Paula, aqui entramos numa parte em que vamos falar de algo que eu acho que é algo que diz muito. Começamos a conversa onde falaste um pouco sobre isso, do Made in Portugal e a necessidade que existe de fazermos o nosso caminho e de levarmos o nosso nome além fronteiras e de respeitarmos o tempo também que temos para o fazer, mas num artigo que acho que todos nós tivemos também orgulho em ler e em ver que escreves para a Forbes sobre design estratégico, de que forma é que pensas que as marcas portuguesas se podem diferenciar então pela experiência? Onde é que as nossas marcas poderão... Eu recordo-me, por exemplo, de uma situação, eu vou voltar à palavra orgulho, porque realmente é daquelas coisas que eu senti na altura como português. Todos nós fazemos, nós também com o Stylish Club fazemos feiras em Milão, fazemos feiras em Paris, na Maison, que já fizemos também, mas há uma que eu me recordo especialmente, foi de ver um carrossel da Muna em Milão, na altura. Recordo-me ver um cadeirão gigante que fizeste num dos teus stands, por exemplo, também. Isto foram momentos que a mim me marcaram, que disse assim, epá, estamos bem representados. São estes que nos fazem também chegar aqui mais longe e quando eles entram nos stands, não é? Os clientes, e uma pessoa já começa a ouvir, mais um português, só podia, que bom. E isso não é? Mas é daquelas coisas que eu, nesses pequenos momentos, vou vendo em algumas das marcas também portuguesas com as quais nós temos o gosto de privar, que são esses momentos que fazem a diferença e que nos fazem então ganhar aquele nome e aquele hype que estamos neste momento, felizmente, no mercado internacional. Portanto, eu pergunto em que é que isto, para ti, de que forma é que as marcas portuguesas se podem diferenciar então pela experiência e em que é que pensaste, se calhar, nesses momentos em que quiseste criar essa experiência diferenciadora, em que as pessoas também levaram com aquele fora da caixa, não é? De pensar o que é isto, mas porque é que está aqui, porque é que está assim, quem são? Fala um bocadinho disso. Sabes que eu sou muito humanista. Ok. E já disseste há pouco, um bocadinho. Tenho uma forte convicção que se tu trabalhares com amor pelas pessoas, as coisas acontecem. E quando fizemos estes eventos, o objetivo que eu tinha, essencialmente, era de criar momentos memoráveis. Sentiu-se. Que as pessoas nunca mais se esquecessem daquele momento. Porque nós, quando olhamos para a nossa vida, há uma música espetacular do Kendrick Lamar, com a Cisa, que diz Better live your life, we are running out of time. Certo. Portanto, isto é tudo muito efêmero. E nós, como empresários, temos uma data de coisas para resolver, sem dúvida. Temos de ter um balancete
positivo, temos que ter os nossos colaboradores felizes, temos que ter boas estratégias de penetração no mercado, temos que ter boas margens, não é? Temos que ter um serviço de excelência. Mas não nos podemos esquecer nunca de uma coisa. Se nós não emocionarmos alguém, o nosso consumidor, em determinada altura, Ele esquece. nós seremos um número. E acho que as empresas têm que começar a olhar numa perspectiva muito mais, digamos assim, emotiva e às vezes até não é? relacional e se calhar até irracional, não é? Ok. Porque qual é, Vai um pouco contra a qual é a questão do negócio, racionalidade, não é? qual é a racionalidade de fazeres um cadeirão XXL, que Certo. não tem utilidade a não ser as pessoas serem fotografadas no cadeirão, não é? Isso do ponto de vista de uma perspectiva de gestão, vamos dizer assim, gestão canónica, não Sei. faz sentido. Mas numa perspectiva de gestão de design, faz sentido. Tu estás a criar um momento memorável que, mais à frente, Como hoje estamos a como falar hoje sobre. estamos a falar sobre, e no momento de decisão, se calhar num projeto, tu vais-te lembrar que aquele momento ficou cativo em ti e... Aí sim, agora vem a área um bocadinho mais racional. Num portfólio de 100 marcas que existem, ou 1000 marcas que existem no mercado mobiliário, tu vais-te lembrar, se calhar, daquele momento em que tiveste uma fotografia em cima daquela peça, quando estavam-te a servir um gelado de champanhe, ou que pudeste estar num carrossel, com pessoas que já não vias há muito tempo, a ouvir uma boa música portuguesa e num carrossel em que as peças eram todas da marca. Todas. E é memorável, ou seja, há como que um acender da chama daquilo que é a profissão que nós temos no dia-a-dia, Sem dúvida. e aquilo que é o momento de fruição e de lazer que nós também podemos ter com o nosso trabalho. Portanto, trabalhar para que as pessoas sintam pessoas, sintam humanas, sintam acariciadas e sintam felizes, Sem possam dúvida. brincar. Nós temos que levar a brincadeira muito a sério, nós muitas vezes esquecemos disso. Nós, quando somos pequenos, a nossa brincadeira é um processo de desenvolvimento. É o que nos diferencia, não é? Ainda hoje, nós temos que olhar muitas vezes para isso, como empresários. Temos também que ter um quê de brincadeira nos nossos processos para que tudo o que acontece não seja monótono, não seja mais uma proposta de valor. E Porque efêmero, não é? Ao fim e ao Exatamente. cabo. Sem dúvida. Foi esse o grande motivo, Boa, alegrar as boa. pessoas e trabalhar E para um notou-se, momento, e a experiência- para um momento memorável. Claro, Claro, e serviu foi. de ativação, porque o resultado depois foi brutal. no Instagram. Bom, foi talvez o maior boom Da marca. de followers que tivemos, depois e claramente que já sabemos que as redes sociais têm o seu papel, o seu desempenho no ponto de vista de desenvolvimento das vendas. Portanto, e ainda hoje as pessoas que trabalham connosco dizem que aquela festa foi a melhor de Milão, nunca mais nos vamos esquecer por este motivo, por este motivo. Também estávamos num contexto histórico, estávamos no centro de Milão, Certo. não nos podemos esquecer que não foi um carrossel qualquer, foi um carrossel no totalmente. centro de Milão, na maior feira setorial de design do mundo, em que as pessoas puderam efetivamente ter uma experiência única, porque tinham acesso a convidados da marca, jornalistas e também clientes da marca, que puderam comunhar do amor pelos ofícios e do amor pelo design português, porque são a nossa comunidade de desenvolvimento daquilo que é a missão inicial, não é? Claro, claro. E tudo isso traz-vos um posicionamento que pronto, depois faz jus àquilo que vocês vão levando a cabo. Para terminarmos, Paula, costumo dizer que a questão dos ofícios, a narrativa, o design, são pilares de uma marca muito forte e reconhecida globalmente. Explicando, que eu acho que já foi explicado, já tenho visto tudo que foi falado neste momento, mas o porquê de nenhum poder existir sem os outros. Porque é que isto só faz sentido como um todo, para que depois o resultado final possa realmente ser uma marca que faz algo para pessoas, uma marca centrada human-driven, não é? E que depois consegue então realmente criar relações e laços com os seus clientes, que mais do que cliente hoje permite ser-se um amigo amanhã e ser alguém que entra numa família que será a família da Moura, não é? É assim, nada funciona sozinho. Vamos olhar até o ecossistema, vamos ser um bocadinho metafísicos. Certo, certo. Vamos olhar para as constelações, elas também funcionam juntas, não é? Portanto, então, tudo desempenha o seu papel. A relação design-ofício, por exemplo, a relação design-artesão, o design tem a ideia, não é? E desenha a forma dessa ideia, a matéria, as cores, e depois tem que haver alguém apaixonado para executar. E então, Certo. isto é sempre logo uma relação, é logo dual, não é? Ou seja, há uma relação de duas partes. Muitas vezes o produto altera-se, não a sua concepção nem a sua imagem do ponto de vista criativo, nem a sua matriz criativa, mas altera-se um ou outro detalhe porque vai
aprimorar a execução ou fazer com que o detalhe seja mais notado ou até funcionalmente que o produto tenha outra capacidade técnica. Resposta. Portanto, já aí começamos uma relação. Tudo é uma relação. Depois a relação com a produção, que também tem que produzir, a relação com o marketing. Ou seja, nada se faz sozinho. O resultado de um produto é um resultado coletivo. Todos são importantes. Portanto, é indissociável. É indissociável o que é mais importante, se é o design, se é o artesão. Certo. Não. É todas as ferramentas que fazem este ingrediente é fundamental. Nada se faz sozinho e nós não estaríamos aqui hoje se a Paula não tivesse aceitado o nosso convite. Estou agradecido. Obrigada porque acho que estas pelo partilhas convite. São ótimas para nós também podermos perceber e aprendermos todos um pouco uns com os outros. Aprendi muito, obviamente, mas muito mais haverá para aprender. Queria também dizer que... E agradecer realmente a partilha de conhecimento, eu acho que é fundamental para todos nós crescermos e sei que também é uma preocupação tua que todo o nosso universo ligado às madeiras, à parte criativa e tudo isto possa também florescer. Dar-os parabéns, porque não é uma Muna só, não é uma Ginger & Jagger só, também é uma Just Like Honey, são vários desafios, várias ideias implementadas com sucesso e a ver a luz do dia, portanto, da nossa parte, da J. Barbosa, um agradecimento muito grande. Obrigada eu pelo convite e bem-ajam pelo que fazem. Obrigado. É fundamental também que as próprias empresas que trabalham no setor também possam ampliar a visibilidade do design. Obrigado. Também é objetivo que os designers possam trabalhar bem com a indústria e a indústria também possa trabalhar bem com os designers. Portanto, obrigada e bem-ajam por este momento. Obrigadíssimo. Obrigada. Assim que está desse lado, agradecer também mais uma vez a presença, esperamos que goste do conteúdo e convidamos a que continue a seguir-nos nas redes sociais e no nosso podcast. Vamos tentando trazer conteúdo cada vez mais interessante para que nos possam continuar a acompanhar. Bem-aja. Tá. Obrigadíssimo.